Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre capacitores, tá bom? O que é um capacitor? O capacitor é um elemento que tem dois condutores dentro dele. Esses dois condutores estão separados por um dielétrico, tá? E quando ele é carregado, a gente vai ter cargas positivas em um condutor, vamos supor que seja esse, e cargas negativas no outro. Com isso a gente vai ter um campo elétrico dentro dele, tá bom? E ele armazena um pouco de energia nesse campo elétrico. Bom, inicialmente eu tenho um capacitor aqui que está descarregado. Eu acho que está, pelo menos. Agora eu tenho certeza. Se esse meu capacitor está descarregado, eu vou ter uma diferença de potencial de 0 volts entre seus terminais, certo? Olha aí, 0 volts. Se eu tenho uma diferença de potencial de 0 volts, eu tenho um equipotencial aqui. O que significa que se eu ligar o positivo da minha fonte aqui, o ground aqui, e a minha outra ponta de prova aqui, eu vou ter os 12 volts da minha fonte. Olha aqui, minha fonte é de 12 volts, tá vendo? Então aqui eu tenho 12 volts. É claro que o meu multímetro tem uma resistência interna, então o que vai acontecer? Com o tempo esse capacitor vai carregando, tá? E aí essa diferença de potencial vai diminuindo. E é por isso que quando a gente carrega um capacitor, quando a gente liga um circuito RC, a corrente inicial, olha aqui, eu estou monitorando aqui a corrente aqui no meu resistor, tá? Do circuito RC. A corrente inicial ela vai ser igual à tensão dividido pela resistência do nosso resistor. Observa, eu tenho 5 volts aqui, minha corrente inicial deu 5 mA, tá? Eu botei ele invertido aqui, vou inverter ele. Aqui, ó, 4,999 mA, é 5 mA mais ou menos. Por quê? Porque inicialmente o capacitor funciona como um curto, como um fechado, tá? E aí, conforme ele vai carregando, a gente pode fingir que tem uma resistência imaginária dentro dele, que vai aumentando, e num tempo infinito ela vai tender a infinito essa resistência, tá? E é também por isso que se eu decidir ligar o capacitor direto aqui, ó, o que vai acontecer? Fica tudo bugado, tá? Por quê? Porque aqui eu não estou botando nenhum resistor em série. Se eu não estou botando nenhum resistor em série, a minha resistência aqui é zero. Como é que eu vou dividir a tensão por zero? Eu não posso dividir por zero, né? Isso vem daquela equação que eu mostrei naquele vídeo que eu ensinei a calcular a frequência do 555. Mas beleza, eu fui carregando aqui meu capacitor, tá? Vamos esperar chegar a 8 volts. Se tem 8 volts aqui, entre esses dois terminais, e a minha fonte de 12 volts, o que isso significa? Significa que o meu capacitor está carregado com 4 volts, como de fato. E aí eu tenho 4 volts aqui no capacitor, 12 aqui, a minha diferença de potencial aqui vai ser de 8 volts, tá bom? Por que é interessante a gente usar capacitores? Porque o capacitor, ele ameniza oscilações na tensão. Olha esse exemplo que eu estou dando aqui. Eu tenho 555, tá? Estou alimentando com 12 volts e tenho essa onda quadrada aqui na saída dele, tá bom? Note que eu coloquei um resistor aqui em série com a saída, mas como eu não estou colocando nada ligado aqui, a minha diferença de potencial nesse resistor ela vai ser sempre zero, tá? Ou seja, a tensão aqui ela é igual à tensão na saída. Se eu ligar isso aqui na saída, ó, dá no mesmo, não dá nada. Por que eu coloquei esse resistor? Porque o fio ele tem uma resistência interna. E no caso aqui, essa resistência interna não é desprezível, tá? Vamos olhar aqui a tensão média que está dando aqui no meu 555. Olha aqui, está dando 6 volts. Por quê? Eu tenho um máximo de 12 volts, um mínimo de 0 e um Dutch Cycle de 50%, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui, depois do resistor, o meu capacitor. E olha o que vai acontecer. Observa que a onda não está mais tão quadrada assim, né? Mas vamos aumentar um pouco essa capacitância. Vamos botar 1 mF aqui. Tá vendo como é que fica a onda? Então, o capacitor ele dá uma amenizada nas oscilações de tensão, tá? Coloquei aqui um gerador de onda quadrada, porque quando eu botei o capacitor de 1 farad na saída do 555, ele bugou um pouco. Mas olha só uma coisa. Eu estou vendo aqui o meu... Eu vou colocar ele indo de 0 a 12 volts, tá?
Vamos visualizar aqui. Aqui, 12 volts no máximo, mínimo 0. E olha aqui a tensão, aqui no capacitor. Vou aumentar o tempo aqui. Vai ficar 6 volts mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu trocar aqui de 1 farad para 0,1 farad, a amplitude aumenta. Se eu trocar para 10 milifarad, aumenta mais ainda. Se eu botar 1 milifarad, como eu tinha colocado, fica maior ainda. Agora vamos fazer isso na prática. Agora eu vou pegar aquele osciloscópio que eu improvisei, tá? E eu vou visualizar a onda desse 555 aqui. Ele não tá ligado em nenhum capacitor à saída dele. Esses capacitores aqui, eles não estão participando do circuito, tá? Eu só liguei os negativos deles no ground, para quando eu for usar ficar mais fácil, mas o positivo não está ligado em nada. Vamos visualizar aqui a onda. Uma onda quadrada, normal, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui a saída num capacitor de 1 milifarad. E olha aqui o que aconteceu. Agora eu vou ligar a saída nesses capacitores que estão em paralelo aqui. Cada capacitor desses tem 4.700 microfarad, ou 4,7 milifarad. Eles juntos dão quase 10 milifarad. E olha aqui, ó. Observa que aqui a minha amplitude é bem menor do que aqui, que também tem uma amplitude menor do que sem colocar nada. Então esse foi o vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, deixe aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.